ex-conselheiro do CMDCA, que é os conselhos, que faz parte do município, é ex-gerente do SEBRICA, do SEPRAE e ex-coordenador do SEDRICA. Então, ele tem uma bagagem bastante carregada nessa área. E também ele vai falar um pouco da vida dele, porque ele é ex-usuário de álcool. Então, isso é muito importante para os nossos pacientes da Clínica Fé ter uma referência dessa. Pois muito bem, nós então que fazemos o quadro lá da Clínica Fé, só temos a ficar satisfeitos com a presença desse ilustre convidado. Como é o nome? Valdomiro? Valdomiro Pontes Jardim. Da E ele Ponte também é um Jardim. assistente social, sua formação. Também assistente social. Sim. Muito bem, isso é bom a gente saber, né? Porque é, entendemos que vai somar com o trabalho não só da área, né, da área de atuação de vocês, mas ele vir trazer esse depoimento do histórico de vida que ajuda muito pessoas. A gente percebe que esses convidados que, que vêm aqui falar da dependência clínica, do seu histórico pessoal, sempre ajuda aqueles pacientes que lá na Clínica Fé estão internos para poder, vamos dizer, fortalecer, né? Se aconteceu com aquela pessoa, com algumas pessoas, por que não acontece com outro paciente, né? Então serve de motivação, né? Porque às vezes a pessoa é tão desacreditado pela sociedade, pela família, pelo cônjuge, pelas pessoas de casa, e até a gente não pode tirar a razão das outras pessoas, porque outras pessoas muitas vezes se cansam de tentar de toda forma ajudar pessoas e as pessoas que estão adoecidas com a dependência química, algumas não conseguem sair daquele, daquela prisão que a droga faz. E alguns dizem, isso é vagabundagem, isso é preguiça, é porque ele não quer trabalhar, ele está usando isso para ficar passando os dias da sua vida interno com um bem bom, não é? Ou seja, só comendo, tomando medicação e usufruindo de uma estrutura confortável, mas não, 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 vamos dizer, não trabalha para ir buscar o seu ganha-pão e da sua família. Mas nem sempre é assim. Nós sabemos que a dependência é uma doença. Então, trazer um palestrante do calibre do Valdomiro, não é, que já tão bem referendado pela doutora Jó, não é, como uma pessoa brilhante de atuação em diversas áreas que lidam com pessoas, então só traz fortalecimento para o pessoal interno lá da Clínica Fé. Então, Josiette Cardoso, assistente social, a gente devolve esse microfone 3 a você para que você fale mais, explore mais essa área. Bom, doutor Edson, o serviço social ele tem um papel bastante importante na reabilitação, porque através do serviço social a gente vai buscar garantir os direitos de cada paciente, porque muitas vezes eles chegam desacreditados, mas a gente percebe que quando eles chegam, o olhar dele é diferenciado, porque eles querem mudar. A gente sabe que uma droga, o álcool, até um suicídio não é frescura. Muita gente tem a depressão como uma besteira, que não é nada. Mas se você não tratar daquela dependência, daquele vício, você realmente comete o suicídio e você entra numa depressão. E a droga e o álcool ele leva bastante a isso. Então a gente tem a maior cautela, o maior cuidado quando a gente toca nesse assunto, porque são pessoas igual a todos nós, são filhos de Deus e todos têm um lugar especial, porque Deus ele não abandonou nenhum deles. A gente sabe que a fé deles está dentro dele, mas o álcool e a droga impede bastante, porque a gente vê que tem um inimigo por trás.
mas a gente busca de todas as formas aconselhar sempre. A gente tem um conselheiro muito importante lá, que é o Charles. A gente tem a equipe toda muito profissional que está junto deles dia a dia, e a gente, como serviço social, está lá à disposição no que eles precisarem, buscar garantir sempre os direitos deles. E o melhor tratamento é buscar uma conversa, ajudar, sempre requer, primeiramente, ao acordar, pedir para que eles busquem a Deus. Isso vai fortalecer mais e mais, porque eu tenho certeza, doutor, que cada um ali tem muita fé em Deus que vai sair curado. É, é muito bom, está bem posicionado. Veja só, eu acho que você tocou em um ponto, em três colocações fundamentais. Primeiro, o suicídio, como é hoje Setembro Amarelo, Isso. né, destinado a essa temática, o suicídio é algo que norteia o paciente dependente químico, porque muitos deles estão naquela tentativa de sair, de pedir ajuda, de tentar se fortalecer, e alguns deles se sentem frustrados porque não conseguem, frustrados porque perdem a sua condição familiar, social, porque perdeu tudo pela droga e não vê um horizonte que possa, na mente dele, ter uma saída. Alguns pacientes realmente têm risco de cometerem o suicídio. E eu posso lhe afirmar, em todas as clínicas, eu digo as clínicas que são boas, que trabalham humanamente, com todo o zelo, com toda a excelência no, no cuidado, no tratamento de uma dependência química, toda a clínica tem o risco de algum paciente cometer o suicídio, ou que algum paciente já cometeu. Porque lidar com essa doença é uma doença muito séria, é uma doença com muitas nuances que, vamos dizer, ficam tolindo a pessoa, o ser humano. Então, esse ponto que evidencia muito mais nesse Setembro Amarelo é uma realidade com os pacientes dependentes de drogas. O segundo ponto que a doutora falou, também achei muito interessante, é que são pacientes, são pessoas boas, são meninos bons, não é? São pessoas que, quando você vai se aprofundar para conhecê-los muito mais de perto, você vai ver que eles têm uma essência boa. E até aqueles que já cometeram delitos, até consequências danosas em vidas de outras pessoas, ou até ceifaram vidas de outras pessoas, por incrível que pareça. A gente é capaz de desmiuçar, perceber que existem dentro daquele contingente que parece ser algo monstruoso, porque pessoas, quando enveredam pelo lado das drogas, agigantam aquele lado negativo, onde Satanás faz morada ali para destruir vidas. Mas a gente, quando vai tratar a espiritualidade, tratar a parte médica, desmiuçar os problemas sociais, a gente vê que são pessoas que têm ali uma essência boa. E eu acredito até que essa percepção da essência, nem que seja uma centelha de luz, é o que a gente vislumbra, a gente visualiza, é o que o nosso Deus ele visualiza em todas as pessoas.
pessoas, ele quer buscar salvar todos, porque todos têm um montão de lixos dos pecados, nós todos. Ao longo das nossas vidas, nós vamos descartando, não fazendo mais parte tantos pecados que outrora faziam parte da nossa existência e que pouco a pouco nós vamos aprendendo a viver. Nós vamos aprendendo a um caminho com Deus e aí tudo se faz esquecido. No mar do esquecimento, Deus não leva em consideração. Então, quando nós, nos nossos trabalhos, eu, doutora Jó, né, e todo o pessoal de lá da equipe da Clínica Fé, trabalha com pacientes dessa natureza, a gente já percebe que tem coisas boas ali, que essas coisas boas que tem que se agigantarem, tem que prevalecer muito mais do que aquilo que estava evidenciado que era a maldade, né? E explorar isso e buscar a espiritualidade e fortalecer aqueles indivíduos para não nunca mais enveredarem nos caminhos das drogas. E o terceiro ponto, e do que a doutora Jó falou, foi a percepção no olhar, nos olhos. A palavra de Deus justamente diz isso. Se os vossos olhos demonstram luz, o vosso corpo todo está iluminado. Mas se o seu corpo está em trevas, o seu olhar é um olhar diferente, é um olhar sem brilho, sem luz. E isso eu já tive algum programa aqui nessa estação que eu falei justamente isso. Está lá no nosso canal do YouTube, onde eu falo os vossos olhos, trevas ou luz. Não é? Isso é uma verdade. Então, a gente percebe logo quando um paciente que vem topado nas drogas, no alcoolismo, a gente percebe o olhar sem brilho, um olhar que parece que evidencia algo mal, e à medida que o paciente é tratado, tanto na parte médica como na parte social, na parte espiritual, em todas as abrangências da terapia, a gente já percebe que aquele brilho no olhar já se agiganta e a gente percebe já o brilho da bondade. É isso mesmo, doutora? É verdade, doutor. E a gente tem esse poder de ajudar eles, porque a gente soma uma equipe muito profissional. A gente aqui, a gente tem a enfermagem, a gente tem os meninos que ajudam, a gente tem a parte do doutor, que é o senhor que ajuda bastante, a gente tem o psiquiatra que está ali para tratar. Então a gente tem toda essa ajuda para eles. Então eles se sentem acolhidos. E essa acolhida faz parte de uma essa acolhida faz parte muito de uma acolhida que eles não têm lá fora na rua. Porque o que eles têm lá fora é uma alegria falsa, não é aquela alegria verdadeira. E aqui a gente percebe, quando você olha para cada paciente desse, vocês percebem que eles querem a mudança. Porque eles sabem que lá fora não tem nada de bom para eles. O mundo não tem o que oferecer. Essa parte das drogas, eles sabem. Eu conversei com um paciente esse dia e ele me disse, se tivesse pensado há muito tempo atrás, não estaria aqui hoje. Porque perdeu esposa, perdeu família e ele quer tudo isso de volta. E eu disse, ele só depende de você. Você pode mudar, é só você querer. E a gente está aqui posto ali ajudar. E ele disse que quer essa ajuda e quer sair, quer essa mudança. Então a gente vai ajudar dia a dia, como aquele trabalho de formiguinha. E ele vai chegar lá. E Deus é muito importante, porque a gente pede muito a presença de Deus ao falar com eles. Muito bem, muito bem. Eu não estou conseguindo fazer a mudança para tendo que modificar o pedestal, ao invés de dar um toque e a câmera mudar, né? O que a gente acabou de falar, eu procurei aqui, está na parábola da candeia.
Lucas 11, versículo 34, justamente o que a gente falou. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Quer dizer, o olhar reflete justamente isso. Lá na Clínica Fé, a doutora Jo, ela pontuou muito bem. É uma clínica que tem um, um arsenal terapêutico maravilhoso, tanto nas terapias adotadas, mas, sobretudo, pelo brilhantismo dos profissionais selecionados que fazem parte do quadro dos multiprofissional de lá da Clínica Fé, né? Eu, eu diria que lá nós temos a atuação de dois médicos, eu sou um deles, o outro é o Dr. Joelson, que é psiquiatra, eu sou toxicologista e clínico, tem a pessoal de enfermagem, a enfermeira Larissa, tem os técnicos de enfermagem, é, Adeilson e o Guilherme, tem a assistente social, Josiette Cardoso, tem o pessoal de terapias, os monitores, conselheiros, farmacêutico. Olha, é uma equipe muito grande. Perdoe eu não falar todos, mas A nossa cozinheira, né? ela lembrou as profissionais da cozinha, porque disse que as cozinheiras que são boas, né? Realmente o cardápio de lá da Clínica Fé é um cardápio muito diferenciado, né? É muito diversificado. Tem feijoada nos domingos, nos sábados o massunim, na sexta o frango assado, é hoje, na quinta é o churrasco, dia de churrasco para todo mundo, foi ontem. Na quarta-feira é fígado cozinhado ou fígado assado com cebola e alho. Eu nem gosto de fígado, para ser sincero. Mas na quarta-feira eu fiz questão de provar um pouquinho e realmente estava muito gostoso, muito bem temperado. Na terça-feira é o chamado cozido ou pirão, né? É o chambaril, maravilhoso. Eu amo esse prato. E na segunda-feira é frango cozinhado. Então, ia fora a janta, fora os lanches intercalados. Em suma, a gente tem que primar Deles, né? em todos os nossos trabalhos, seja aonde for, com excelência, porque a palavra de Deus diz: em tudo que você fizer, faça com amor, porque senão nada vale para Deus. Então, quando você se propõe, nós nos propusemos a trabalhar lá na Clínica Fé, a doutora Josiette e os demais profissionais, é porque nós entendemos que nós temos que expandir esse amor de Cristo no coração para ajudar vidas. É com você. Assim, nós não conseguiu também assim acionar a volta. Mas fique à vontade, doutora. É verdade, doutor. E além da parte da cozinha, né, que é essa parte que eles tinham alimentação diferenciada, as coisas que eles não tinham lá fora na maioria das vezes, né? Ele vê que isso é importante para eles. Eles tinham a recreação, lá na clínica eles tinham a piscina, eles tinham campo de futebol, eles têm totó, eles têm sinuca, então ele tem uma ampla tem academia também tem uma auditório, ampla, igreja. Eles têm tudo praticamente lá, então só depende deles essa mudança. Aí a gente está disposto a ajudar. A gente tem essa força de vontade maior, acho que maior do que eles, porque quem abraça uma causa da reabilitação é porque gosta e porque ama. E se você não amar aquilo que você faz, é perdido você estar ali. Então eu tenho muito apreço, eu tenho muito amor por essa profissão.
E abraçar a reabilitação, eu acho que envolve mais do que um trabalho, envolve um sentimento, porque a gente vê que eles pedem ajuda por dentro. Eu conversei com um hoje, que estava na parte da limpeza, eu disse, quando você quiser vir conversar, eu estou à disposição. Ele disse, é quando eu vou dormir mais, que eu fico mais recaído e eu oro bastante. Eu disse, ore, não só na hora de dormir, mas durante o dia. Veja a mudança que você já está tendo aqui. Ele disse, eu mudei bastante, doutora. E eu quero mudar, porque eu tenho futuro lá fora, eu tenho profissão lá fora, eu tenho família lá fora. Eu disse, então você vai conquistar tudo isso. No tempo de Deus, você vai estar lá fora. Mude, porque a gente está aqui para lhe ajudar. Não se preocupe com nada. E ele foi bem sincero quando disse que tinha profissão já para ele lá fora, quando ele disse que tinha uma vida boa lá fora e que não quer mais voltar à vida de drogas, porque não leva a nada, só destruir um pouco da família dele. É isso, doutor. Há uma distância entre querer e realmente cumprir aquela sua vontade, né? Porque a droga escraviza. Então a pessoa tem que, de fato, estar bem fortalecido, né? Eu quero dizer o seguinte: é, o Senhor, Deus, ele é longânimo, ou seja, ele tem muita paciência. A começar por mim, pela minha vida, por Amém. cada um daqui que está assistindo, cada um na sua vida, né? Porque eu tenho certeza, eu era uma porcaria. Eu quantas e quantas e quantas coisas que errei ao longo da minha vida. Mas a vida é um aprendizado sempre, né? Então, quando você faz uma opção por um caminho diferente e verdadeiramente quer, aí você já já agrada ao Senhor, né? Você já tem que haver uma decisão, porque não tenha dúvida, em qualquer problemática das nossas vidas, o Senhor pega conosco, mas é preciso que primeiro você queira, porque Ele respeita muito o seu livre-arbítrio. Você tem que decidir o que você quer. Então, há sempre uma possibilidade, de fato, de haver a transformação. É como aquele lavrador, que tem uma parábola na Bíblia, fala que tinha um lavrador, um dono de uma viticultura, onde tem parreiras, né? Parreirais de uvas, as viticultura. Então ele tinha um campo cheio de parreiras, de videiras, né? E no meio daquela videira tinha um pé de figo, uma árvore figo. E ele podava, ele ajeitava durante 3 anos e ela não dava fruto. Aí ele se cansou, disse: olha, para o empregado que cuidava da viticultura dele, você faça o seguinte, corte essa árvore, essa, essa figueira, porque ela está ocupando espaço aqui no campo da viticultura, não me dá frutos há 3 anos que eu rego para que ela me dê fruto não dê, e não dá. Então ela não está me servindo nada aqui. Aí o empregado disse: Senhor, me permita que eu cave em torno do tronco da figueira, bote raiz, bote adubos e agoe para ver se me dê mais um ano. Se ela não der o fruto, aí eu corto. E o dono do campo concordou. Então é aquilo a vida. Essa parábola ele quer justamente falar com todos nós. Muitas vezes nós estamos caminhando por espaços onde a gente só está ocupando espaço, não está sendo produtivo na obra do Senhor, não está ajudando vidas, não está cumprindo aquele desígnio que vocês conhecem no seu coração, que Deus quer que você seja um instrumento dele, mas você apenas está ali vivendo
mas ocupando espaço sem ser aproveitado. Aí, Deus está que nem aquele empregado do campo, do patrão, que diz: deixe eu fazer alguma coisa, lhe dar uma nova oportunidade para você dar frutos, você sair dessa. E assim também como é o foco da nossa conversa aqui, com o paciente drogado. O próprio Deus não desistiu do paciente dependente de álcool nem droga. Ele quer lhe dar uma nova oportunidade quando a pessoa chega numa clínica séria, uma clínica que trabalha com excelência, com profissionalismo, com amor, com servidão a Cristo. A pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, né? Ele não vai ficar o resto da vida isolado numa estrutura. Ele está ali na Clínica Fé, por exemplo, para se fortalecer e ter uma nova oportunidade de refazer a sua vida, principalmente quando ele for posto lá fora, quando for posto nos ambientes estressígenos, nos ambientes que favorecem a recaída. Então, eu quero finalizar aqui essa fala, devolvendo o microfone para a doutora Jó, para que ela faça suas considerações finais, mas não precisa ser tão miúda assim. Pode expandir no que você quiser ainda, nos abrilhantar com sua fala, e depois você se despede para o nosso ouvinte. Bom, doutor, como já falei, né, eu sou assistente social há mais de 10 anos e a minha experiência, eu tenho muita experiência na reabilitação, tanto também como na reabilitação para a pessoa com deficiência. Então, a gente faz esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, no qual a gente realmente se importa com a vida, porque a gente sabe que uma vida é muito preciosa para os olhos de Deus e a gente tem essa cautela quando a gente vai cuidar de cada paciente, quer seja no álcool, quer seja na droga, quer seja deficiente, porque todos têm direito a uma vida, né? A gente sabe que a deficiência ela é muito dificultosa no nosso estado e no nosso município, mas a gente tem aquela ajuda que a gente recorre e vai atrás. Assim não é diferente nem do álcool nem da droga. A gente sabe que o álcool ele destrói a família, destrói casamentos, destrói aquele lar que foi construído com muito amor e foi jurado diante do altar, né? E a gente sabe que a droga também é o mesmo caminho. E o serviço social ele tem essa importância bastante em querer buscar ajudar de forma competente, de forma equilibrada e de forma justa, tratando-os todos igual, sem diferenciar um do outro. Porque a gente sabe que a gente tem uma missão importante aqui na Terra, quer como profissional, quer como um ser humano, né? A gente sabe que o amor vai além de tudo. Então, se a gente não amar o que a gente faz, a gente está fazendo um trabalho em vão. Mas a gente está aqui, lá na Clínica Fé, com a disposição de ajudar tanto os da casa como os que estão prestes a chegar. Temos essa missão e a Clínica Fé está de portas abertas. Quem não conhece, a gente tem o Instagram, a gente tem a rádio, a gente tem uma série de informação virtual para vocês conhecerem e está lá de portas abertas. Eu agradeço aqui a oportunidade de participar dessa rádio tão importante, que é a Rádio Gael. Gael, é porque eu estou chegando agora, vou me atualizar mais um pouquinho, mas é uma rádio muito importante que leva bastante fé para os ouvintes de todo o Brasil. Doutor, eu agradeço, viu? Um bom dia. Muito obrigado, muito obrigado. Que beleza, né? Que beleza, que beleza ouvi-la. Eu acho que hoje você que acompanha todos os dias o programa Palavra Genuína, você sabe que hoje foi totalmente diferente. Foi um programa assim, uma espécie de um podcast com a nossa convidada de lá da Clínica Fé, assistente social Josiete Cardoso,
Olha, foi um bate-papo muito agradável, tanto para mim, como também sei que o ouvinte deve ter ficado satisfeito também, porque foram muitas informações que foram motivadoras, foram orientadoras. Foi uma espécie de uma lição, né? De muitas coisas que a gente no dia a dia precisa sempre estar se aprimorando. Aqui na Rádio Gael, olha, exatamente para você ter uma ideia, 54 minutos de programa que passa assim que a gente nem percebe, né? 54 minutos de bálsamo nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso bem-estar, de ouvir uma palavra bacana, né? Então, você sabe, a Rádio Gael, a Rádio Gael, a Gael, o propósito significa proteção. É uma palavra da língua inglesa, né? Lá da Islândia do Norte, onde essa palavra significa proteção. Então, a Rádio Gael se sente muito honrada com sua visita aqui, doutora Joséa Ete Cardoso, nossa prezada assistente social, minha colega de trabalho de lá da Clínica Fé. Obrigado pela sua companhia, também que está nos ouvindo. Dizer que você pode ser um colaborador com esta obra, com o Sistema Gael de Comunicação, quem vos fala aqui é Dr. Edson, ministro Edson, com a chave do Pix, para dinamizar essa estação. A chave do Pix é 82991437271. Vou repetir. Se você achar por bem fazer essa oferta para dinamizar mais e mais essa estação, esse sistema, você faz a chave do Pix 82991437271. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família e seus negócios com muita prosperidade, em nome de Jesus. E até amanhã, com mais um programa A Palavra Genuína, a partir das 10h40. E convido vocês a permanecerem escutando a Rádio Gael, e os programas, quando não estão ao vivo, eles são reprisados. E a grade da programação da Rádio Gael é uma grade muito vasta, muito edificante, que tem por intuito levar a grandiosidade do nosso Deus. Deus te abençoe, muito obrigado por tudo e até a nova oportunidade. E quando os programas não estão ao vivo nem reprisados, você vai escutar louvores. Então você nunca vai perder de ser edificado. Deus abençoe, grande abraço. Até mais. Amém. Pronto, foi legal? Então, aqui